Oi, meu chapa. No último vídeo a gente terminou com a pretendente do Prota chegando por trás dos bandidos pra cacetar a cabeça dele com um tijolo. Quando o maluco do tapa-olho olha pra trás, o outro já tá no chão já escorrendo ketchup. E ela não dá tempo de os caras reagir não, o cara já vem por cima, já mete chutando a cabeça do careca. Por incrível que pareça, ao invés de ele se machucar, ela que machucou o pé, velho. Ela vendo que não vai ter como fazer nada contra esse maluco, ela já pede logo a faca ao Prota, o Prota arremessa. Já deu pra ver que ela tem tipo uma habilidade que mostra os pontos exatos onde ela tem que atacar. Daí ela já passa a picheira. No céu tem pão e morreu. O Prota fica em choque com aquela cena porque é a primeira vez que ele vê alguém morrendo na frente dele. Mais em choque ainda do que o Prota, quem fica é o maluco do tapa-olho, que ele sai simplesmente correndo. Nessa o Prota tá ligeiro, que ele já se prepara pra correr atrás do cara. Mas a mina puxa ele, dizendo que os barulhos que eles fizeram atraíram muitos zumbis. É melhor não ir atrás dele nesse momento. Ela sai puxando o Prota, dizendo que vai levar ele para um lugar seguro. E ele sai pensando que talvez ela seja uma boa parceira para ter nesse mundo apocalíptico. Quando eles estão já no lugar, o Prota tá olhando pela janela para ver a movimentação dos zumbis. Quando ele vira, ela já tá com uma faquinha no pescoço dele. O Prota diz que eles começaram com o pé direito e tal, e pergunta se ele não pode ser amigo. Ela diz que ele joga o taser no chão. Assim que ele bota o bicho no chão, ela já dá um chutão pra longe. O Prota diz que se conseguirem conviver em paz, ele consegue alimento pra ela. Só isso aí já ganha ela, né? No mundo apocalíptico, quando ela tá comendo o que encontra por aí, ele chegar com um monte de besteira, batatinha, coisa do tipo pra ela, ela pergunta onde ele consegue tudo isso. Mas daí o Prota diz que por enquanto não pode falar. Ela fica meio receosa, mas acha que ele é uma boa pessoa por ter deixado comida quando ele poderia simplesmente ter matado ela. Ela diz que tudo bem, mas diz que ele fique fora do quarto dela e que o outro quarto vai ser o quarto dele. O Prota estende a mão, se apresenta, diz que é o Wang Bin. Ela vira a cara e não aperta a mão dele, mas também se apresenta. E diz que é esse nome aí difícil, que eu não sei pronunciar isso não. Dentro do quarto, o Prota começa a observar, vê que todas as janelas estão barricadas. E ele começa a dar uma olhada nos armários. Ele procura e não acha nada demais. Acha uma roupa velha, mas do nada ele abre uma gaveta e tá cheia de joias, velho. Mas sabe qual é a primeira coisa que o Prota me pensa? Impedir a menina lá em casamento, velho. Pelo amor de Deus, não acredito num bagulho desse não. Mas bem que o maluco não sabe de nada, né? Mas ele pensa que isso pode ser da menina que tá aí com ele agora. Aí ele vai lá perguntar a ela se pode ficar com essas coisas. Só que ele faz exatamente o que ela pediu pra não fazer. Ele entra no quarto dela. E ela tá desse jeito aí, ó. O Prota fica todo encabulado, sem saber nem o que falar. Mas ao contrário do que pensa, ela não se importa muito não. Pergunta se as joias são dela, ela diz que se ele quiser pode ficar, que ninguém se importa com essas coisas aqui nesse mundo. Ela diz que inclusive deve ter muito mais por aí, que isso aí era uma área rica antes do apocalipse. Prota já começa a botar tudo ali, diz que provavelmente isso no mundo real deve valer milhões. Que se fosse pra ele trabalhar e conseguir sair, velho, ele ia demorar vários anos. E olha lá, ele até pergunta de novo se ela realmente não quer, mas ela diz que não, que inclusive acha que viu um cofre. Ela leva o Prota até ele, ele fica tentando lá e consegue abrir. Quando ele abre, velho, tá cheio de dinheiro, cheio de joia, cheio de ouro. O dinheiro ele joga fora, porque o dinheiro desse mundo aí não vai servir no mundo dele. Mas os outros negócios ele começa a guardar dentro da bolsa. Ela tá achando que o Prota é idiota por querer esse tipo de coisa. Isso aí não vai servir pra nada. Mas quando o Prota diz que pode trocar isso aí por comida, aí ela se anima. Então eles planejam dar uma vasculhada nas casas em volta pra tentar conseguir mais. Dá pra entender por que ela tá tão animada com essas coisas que o Prota arrumou. Que antes ela procurava qualquer coisa que pudesse comer, inclusive rato. O Prota pergunta se não seria mais fácil criar uma plantação ou algo do tipo, criar uma fortaleza e tal, uma rede de defesa. Ela diz que existe algo parecido, que o governo criou, mas mesmo assim não é tão fácil viver lá dentro. E precisa de vários testes antes de entrar. Não é tão fácil entrar, mas é um lugar muito seguro, que inclusive eles tentam lá buscar uma solução para o vírus. Ela pergunta com que tipo de coisa o Prota trabalha para conseguir trocar joias por alimento num mundo igual a esse. E o Prota me lança que é um empresário. E o pior, ela acredita. Ela diz que se ele quiser ir procurar, tudo bem, mas prefere ir amanhã. É melhor ir quando tá mais claro. Mas que ele não saia sozinho porque ela botou um monte de armadilha. E assim que ela fecha a boca, alguém cai em uma armadilha dela. Ela vai olhar pela janela. Ela vê que tem uns malucos lá pulando o muro e um deles caiu na armadilha. Os outros estão mandando ele ficar quieto, depois de ter pisado em uma armadilha de urso. Ela explica que essa é a galera da gangue Tiger, do mesmo pessoal lá que tava atacando eles naquele momento. E não é que o Prota tava certo? O tapa-olho foi embora e realmente voltou com a galera, hein? Só que surge ali o que parece ser o líder deles, pelo menos desse grupo. O Prota já entra em desespero, querendo saber o que eles vão fazer, mas ela manda ele ficar quieto. Ela diz que conhece outro lugar seguro que vai levar ele. Só que esse lugar seguro é um segundo andar de um prédio infestado de zumbi. O que de certa forma faz um certo sentido, que eles jamais vão procurar ali, provavelmente, né? O Prota diz que é muito assustador ficar ouvindo esses barulhos de todos esses zumbis ali embaixo deles. Então ele puxa o celular do bolso e diz que vai ficar ouvindo música. Ela pergunta se ele realmente tem música ali e se pode ouvir. Ele diz que sim, deixa ela ouvir. Só que quando ela começa a ouvir, ela começa a ficar triste, começa a chorar. E ela começa a ouvir uma música que lembra da infância dela, junto com os pais dela e tal. Ela devolve pro Prota e diz que não vai ficar ouvindo mais não, pra não descarregar o celular dele.
mas o Prota vê que ela ficou triste e tal, e coloca de volta no ouvido dela. Diz que não tem problema, que eles podem terminar de ouvir. Nesse momento ela sorri pro Prota e bota fé que ele meio que se apaixonou por ela aí. Mas ele meio que volta a si e diz que não pode fazer isso já que namora. Os dois pegam no sono ali mesmo. No dia seguinte, ela começa a explicar a situação das gangues. Ela diz que graças ao cara que fugiu, provavelmente ele sabe mais ou menos onde eles estão agora. Esse maluco aqui é o líder da gangue Tiger. Eles têm mais ou menos 60 subordinados e parece ter mais ou menos uma dúzia de armas. E normalmente eles ficam em um prédio a oeste da cidade. Existem mais 3 gangues além da Tiger. Tem a gangue Kuangsha, que o líder é alguém chamado Irmão Xing, mas mostra a foto de uma mulher, então eu acho que é uma mulher. Ela tem mais de 100 pessoas na gangue e pelo menos 20 armas. A próxima é a Giant Beast, que fica ao norte da cidade. O líder da gangue se chama Xiong, tem quase 100 pessoas na gangue. Ele tem também uma dúzia de armas. A gangue mais fraca fica no sul da cidade. O líder se chama Fei. Ele tem só 4 subordinados, mas ele tem 7 ou 8 armas mais ou menos. Mas embora ele tenha poucos subordinados, as outras gangues não vão contra ele, porque ele tem granadas e explosivos. Ela diz que além das gangues tem também algumas pessoas, alguns pequenos grupos que ficam reunidos, mas não deve passar de 1000 pessoas provavelmente na cidade. De uma cidade de 2 milhões de habitantes, não tem talvez nem 1000 pessoas mais. O Prota pergunta a ela sobre o cofre da cidade. Ela disse que não prestou atenção em um cofre, mas provavelmente se existia, que deveria existir, né? Provavelmente foi saqueado durante toda a confusão no início do apocalipse. Mas ela diz que se houver um lugar onde ele pode arrumar bastante ouro é no prédio da gangue Kuangsha. Ela diz que lá é o prédio que era o maior banco da cidade. O Prota diz que vai ser um tanto problemático chegar até ele, mas ela diz que não é uma boa ideia não, provocar a gangue Kuangsha. Ele diz que sabe, não é tão idiota a ponto de fazer algo do tipo. Prota observou que nesses dias tem passado algumas pessoas da gangue, provavelmente são da gangue Tiger, mas como eles estão num prédio que está cercado por zumbis, eles nem pensam em entrar aí. O Prota disse que vai deixar as comidas que ele tem para ela. Parece que chegou o dia dele ir embora. Ele disse que vai ficar fora 7 dias. Pede para ela se cuidar e quando voltar vai conseguir encontrar ela, provavelmente. Ele tinha perguntado ao sistema. O sistema respondeu que quando ele voltar, ele vai estar 100 metros do último local onde ele estava antes de ir embora. O Prota até se surpreende, porque do nada ela abraça ele. Ela pede para ele ficar, mas ele diz que não tem como. Ele precisa realmente ir embora, mas fica triste por não poder levar ela. Ele pede para ela se cuidar e aguardar o retorno dele. Ele se tranca em um quarto e fica esperando o momento certo dele ir embora. Ele tá se sentindo um pouco culpado, porque de certa forma ele fez com que a gangue Tiger agora esteja na cola dela, né? Mas ele diz que quando voltar novamente vai tentar recompensar ela. Ela entra no quarto muito rápido, mas infelizmente ele já tem ido embora. E de volta à cidade, tem um casal fazendo coisas no meio da floresta, quando do nada o Prota surge de um arbusto dizendo que finalmente conseguiu voltar. É isso, eu resolvi gravar esse vídeo com a minha voz. Eu não sou muito de gravar assim, então talvez não fique tão legal. Eu não gosto muito da minha voz em gravação e tudo mais, mas eu decidi gravar pra ver como é que ficava e ver se a galera gostava e tudo mais. Então eu espero que tenham gostado. Se gostaram, comentem obras novas também, que talvez vocês queiram ver aqui no canal. É isso, deixem um like e valeu. Se inscreva também.